Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. A liturgia neste vídeo do dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou mostrando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Vamos agora à oração do dia, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 1º ao 10º. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 110, versículos 1º, 2º, 3º, 4º, refrão 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repetamos! Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder. Pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos! Tu és sacerdote eternamente,
segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da liturgia comentada dele é Vinho Novo, Odres Velhos, baseado em Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Cada um de nós pode ser comparado a um odre, uma espécie de cantil para líquidos. Os odres orientais eram feitos com a pele de um pequeno animal, depois de limpa e virada do avesso. Um odre novo conserva a elasticidade da pele e tem mais resistência que um odre velho, de pele já ressequida e rígida. A graça de Deus e as moções do Espírito Santo também podem ser comparadas ao vinho. Tal como a bebida, os impulsos do espírito trazem alegria e animação, acabam com o desânimo e a timidez. Durante a fermentação, o vinho novo produz gases, move-se em seu recipiente. Quando Jesus começou a ensinar no meio judaico, tão apegado à lei antiga, muitas de suas lições pareciam vinho novo, borbulhante, e eram vistas como ameaça para a morna estabilidade do sistema religioso de seu tempo. Hoje também nós podemos estar acostumados a um tipo de prática religiosa, novenas, procissões, ladainhas, intimismo, devoções particulares, e experimentar espanto ou estranheza diante de alguma novidade do Espírito de Deus. Orações espontâneas, palmas durante os cânticos, repouso no espírito ou compromisso político. E aqueles que se veem como renovados devem ter caridade suficiente para aceitar que seus irmãos de fé se sintam ameaçados pelo vinho novo, procurando entender sua fixação nas antigas fórmulas. Por outro lado, os fiéis mais tradicionalistas correm o risco de não acolher autênticas inspirações. As inspirações do Espírito Santo, que sempre sopra onde quer e se manifesta de modo multiforme em lugares e épocas diferentes. O essencial é distinguir entre formatos de valor acessório que mudam naturalmente com o passar dos anos e a substância da fé, esta sim, essencial.
Rezar em latim ou português não deve ser motivo de inquietação nem de divisões. O importante é rezar. Bater palmas ou não durante os cânticos é apenas detalhe. O importante é cantar. Mas o conteúdo de nossa fé, como está registrado no símbolo dos apóstolos, o creio, exige de todos nós a mais perfeita unidade. Uma falha neste ponto acabaria por levar à divisão e aos cismas. Quem nos ensina Jesus neste Evangelho? O que nos ensina Jesus neste Evangelho? É que a pessoa precisa experimentar, pessoalmente, uma renovação interior, obra da graça, antes que alguém tente forçá-la a recolher o vinho borbulhante do Espírito Santo. Sem este cuidado essencial, o remendo de pano novo, de linho cru, ainda não encolhido, tornará ainda maior o rasgão do velho tecido. Prudência, pois. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. Vamos aos santos do dia 16 de janeiro. Eu pesquisei no site do Vaticano. Quero passar para vocês porque o santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardada na memória da igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam nosso caminho. São Marcelo I, Papa e Mártir. Marcelo, Papa, entre 308 e 309, viveu durante as perseguições de Diocleciano e Galério. Contestado pelos rigoristas, mostrou o rosto misericordioso da igreja. Readmitiu na igreja os que haviam renegado a fé com prévia penitência. Obrigado a trabalhar na estrebaria, morreu mártir no exílio. Outro santo de 16 de janeiro, Santa Priscila, matrona romana, fundadora do cemitério homônimo na Via Salária. Priscila, matrona romana do século I, poderia ter sido esposa de Áquila, engajada na primeira catequese cristã, ou então fundadora da catacumba, que recebeu seu nome na Via Salária. Devia também ter hospedado São Pedro na sua casa, mas, segundo alguns, foi libertada da escravidão. Outro santo do dia 16 de janeiro, São José Vaz. A história de Padre José Vaz, primeiro índio a ser beatificado, aconteceu entre o fim do século XVI e o início do século VII. Aliás, do fim do século XVI e início do século XVII. São José Vaz é apóstolo da ilha do Ceilão, hoje Sri Lanka. Na época era uma terra de perseguições anticatólicas. Fundou os Oratorianos e o Papa Francisco o canonizou em 2015. Santa Priscila, São Marcelo I e São José Vaz, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus altíssimo. Ele proverá aquilo que você necessita, Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português significa vinde Senhor Jesus. Nossos irmãos evangélicos ou protestantes dizem Maranata, não tem problema, é a mesma tradução. Um dia Jesus voltará para o juízo final. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, infelizmente. Irão para o inferno aqueles que se condenarem, aqueles que não aceitarem a graça de Deus. É simples assim. Nesta passagem terrena, onde temos prazo de validade aqui, temos que deixar de ser orgulhosos, arrogantes, soberbos, deixar de ser autossuficientes e dizer: perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero
a vida eterna convosco.